Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui na Seishoné de Houston, Texas, por mais um podcast, o nosso número 10. Hoje, com base ao livro Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2, capítulo 9, e o tema é Como Alcançar a Prosperidade. Quer dizer, uma das formas de alcançar a prosperidade. Existem muitas formas. A gente vai cuidar de um tema específico hoje, né? Vamos fazer a oração inicial, oração de abertura, canto invocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus da terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus da terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da sexta Noé, para indicar o caminho dos céus da terra, protegemos. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse podcast conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Pode soltar, sair da posição de oração. E então, né, hoje é um dia especial. Hoje estaremos tratando de um tema muito importante para esse ano que já começa agora, em 2025. E como a prosperidade virá a nós através das atitudes que tivermos, desde o trato do nosso empregado mais simples até o empregado de mais alto nível, né? E da nossa empresa, o nosso lar, enfim, onde tiver algum funcionário. Nossos objetivos serão alcançados se seguirmos esses ensinamentos. Então, fica até o final, ok? Hoje temos o prazer de ter aqui o pretor Gildo Felícia, de Uberaba, terra do pão de queijo, né? Da regional Minas Gerais, Triângulo e Alto Paranaíba. Tá? Muito obrigado. Pretor Gil, né? Gostaria que se apresentasse, dissesse como começou na Seixoné e contasse um pequeno relato de experiência. Muito obrigado. Boa noite, pretor, e boa noite a todos que nos estão assistindo. O começo da minha vida na Setionuê, eu não sei se eu diria interessante, mas foi alguma coisa que eu fui convidado. Minha irmã, que é preletora, ela me chamou diversas vezes para ir para a Setionuê. Tanto é que a primeira vez que eu tive contato com a Setionuê foi na nossa academia em Ibiúna, estado de São Paulo. Uhum. Comecei lá em cima e quase que termina sem dar continuidade. Aí ela foi convidada para ser tesoureira do núcleo aqui em Uberaba. E ela perguntou para mim, falou assim, Gildo, eu não entendo nada de tesouraria. Você me ajuda? Eu falei assim, só para ajudar? Não tem problema, estou à disposição. Então ela pegou. Aí eu entrei, trabalhamos duro, foi difícil esse início. Primeiro que eu não conhecia nada de Seitonoe e não tinha noção como é que as coisas funcionavam dentro de uma religião. Aí conseguimos, passamos diversas etapas. Eu já tinha questionado ela para poder, falar assim, ó, já está tudo certo. Fica quando você não falou, não, Ju, espera mais um tempo, porque senão eu não dou conta disso aqui. Aí continuei mais um pouco e a gente fazia tesouraria e livraria.
Aí aconteceu que eu comecei a entender, porque eu tinha que saber muito mais, porque estava dentro da livraria também. Comecei a ver Saint-Noé, às vezes pegava um livro, lia alguma coisa, pouca coisa de um livro, e tinha que estar dentro da livraria, eu tinha que ter participado das palestras constantes. Aí foi acontecendo, mas demorou bastante para eu falar, não, deixa eu ver como é que é. Aí, com aquela pouca vontade ainda de ficar, acabei o empurrãozinho que faltava, o anjinho chegou lá e falou assim, Gildo, entra. E comecei. E nesse começar, que eu pensei que eu ia começar para sair, eu estou aqui até hoje. Isso já faz 20 anos. E graças a Deus. Muito satisfeito da vida, com realizações, graças a Sentinel. Agora, podemos falar um relato? Teve o. Não, minha vida, depois que eu comecei a entender mesmo a Sentinel, ela virou um relato. Constantemente alguma coisa acontece, porque eu aprendi quem é Deus, e quando você está ligado a Ele, tudo na sua vida tem um direcionamento que às vezes você fala, nossa, não estou vendo como é que eu vou sair dessa. A coisa flui e a solução vem de um modo assim muito tranquilo. E acontece que isso já deve fazer uns 8 anos, mais ou menos, me lembro assim. Os meus meninos queriam uma casa de festa, e eu tinha dois ou três terrenos, pedi uma arquiteta para fazer um projeto, ela começou a desenvolver. Um mês depois, talvez pouco mais, a imobiliária me avisou que tinha uma escola de inglês num imóvel meu, ela ia desalugar, porque tinha adquirido uma casa grande e ia passar a escola para lá. Aí eu falei, se eu fizer a casa, eu não vou ter como mais dar sustentação ao projeto. Cancelei o projeto, paguei a parte do arquiteto, não faço mais. E o que veio dentro desse cancelamento de projeto? Me veio a preocupação. Eu com uma obra a ser feita e um imóvel que é grande desalugado. Eu falei assim, como é que eu faço? Aí eu, fazendo as orações, agradecendo a Deus pela minha vida, pela sabedoria que Ele me dá para poder decidir, me veio aquelas palavrinhas de Deus que a gente não ouve, mas sente. Gildo, aonde saiu a escola de inglês, tem uma casa, você vai aproveitar e fazer um estacionamento. Quer dizer, aí eu larguei tudo que estava fazendo, olha só, de uma casa de festa com estacionamento. E Incrível. como o estacionamento ali seria uma obra meio difícil, cara, aquele estacionamento tem um sobrado grande. E para poder o carro entrar, que o fundo é muito grande, eu tinha que tirar a parte de baixo, uma parte do sobrado, fazer uma estrutura para a parte de cima ficar sustentada. Isso ficou muito caro para o efeito de um estacionamento. Mas toquei, fiz, estava indo bem, só que menos de um ano depois, começou o BRT, aqui em Uberaba, que é o ônibus numa via exclusiva dele, nas avenidas.
E a avenida onde tem o estacionamento, ela ficou proibida de estacionar dos dois lados dela na rua. Então era só pista dos dois lados, vai e vem. Aí tinha padaria, tinha um supermercado, tinha um restaurante pequeno do lado, tinha algumas clínicas. Começou a sair todo mundo. Falei, gente, e agora o que eu faço? Só que, desde que eu comecei com o estacionamento, eu toda manhã eu fazia uma oração de agradecimento por tudo que estava acontecendo, pelos motoristas que deixavam os carros, pelas pessoas que ali dentro. Eu tinha um funcionário. Agradecia tudo, todo dia. E a frequência de carro do rotativo, que é o melhor que tem no estacionamento, caiu assustadoramente. Eu falei, gente, como é que eu vou segurar isso aqui? Isso aqui eu já estou aproveitando para dar umas dicas, porque é exatamente de como alcançar a prosperidade, nosso tema de hoje. Aí veio luz novamente. Busque mensalistas. Eu tinha poucos mensalistas porque eu precisava do espaço para botar o rotativo. Aí começou a ficar vago, aí eu comecei a desenvolver dentro de mensalista, o que é até hoje. E hoje eu estou sozinho no estacionamento, não tem mais um funcionário. Era um funcionário muito bom, dedicava, só que ele, devido ao peso excessivo dele, ele tinha quase 140 quilos, ele começou a ter problema de saúde, tudo, e não veio, não aguentou. Ele faleceu 1 ou 2 anos depois da pandemia, um negócio assim. E a coisa, o relacionamento foi tão bom que algum tempo depois o pai dele veio me agradecer por eu ter dado um emprego para o filho dele, que ele gostava muito de mim. Eu nem sabia disso. Quer dizer, as coisas fluem quando você está com a mente direcionada a Deus. E outra coisa, o que me ajudou muito foi a missão sagrada. Eu faço a minha missão sagrada, tem diversas pessoas na minha missão sagrada, e isso me deixou de uma forma assim, abrir as portas. Porque o que você precisa, Deus te fala, meu filho, o caminho é esse, pode seguir. A missão sagrada foi um marco para poder acontecer tudo isso na vida dentro do comércio. E tem as outras partes que a família, relacionamento, tudo caminha muito bem. Mas é isso, diretor. Podia falar. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. obrigado. Um exemplo. Aliás, esse seu relato está exatamente encaixado aqui nesse nosso tema de hoje, né? E, e o fato as pessoas que não conhecem a missão sagrada é quando a gente coloca o nome das pessoas para que o pessoal da testemunha faça oração para eles. Então, muitas vezes o preletor pode fazer para a pessoa pode fazer oração para um cliente, pode fazer para um funcionário, pode fazer para várias pessoas que estão precisando, ou mesmo que não precisem. É só o fato de você doar essa oração. É por isso que ele falou, a missão sagrada foi muito importante, né? Na solução do problema, porque quando fez o estacionamento, estava tudo bem ali, mas depois que fizeram a rua ali daquele jeito, todo mundo foi embora. Impressionante a viravolta que você deu. Parabéns, parabéns, parabéns. E a missão sagrada, como a forma humana também, e a e o oração perpétua que a gente faz para toda a vida, ela recebe 5 orações diariamente.
Não é. Porque tem um preletor que é oficiante lá na academia de Guiúna, que são 5 horários fixos todo dia. É o mesmo que se eu tivesse, por exemplo, eu vou numa igreja e peço ao padre lá, padre, você vai fazer para mim 5 missas por dia durante o ano. É E não para mais. em Isso vai favor de alguém. constante. Em favor de alguém. Exatamente. E lá nós temos o oficiante, que é o preletor oficiante, que faz todo dia, mas em torno de 1 hora, 5 vezes por dia as orações, para aquelas pessoas inscritas, tanto na missão sagrada quanto na oração perpétua. De forma humana. Muito bem. Muito obrigado. Bom, começando nosso tema aqui, Preletor Gildo, gostaria que como explicaria melhor sobre a força atrativa da atmosfera alegre e como ajustar a mente no início do dia, ao levantar e também no trabalho? Isso aqui parece que você escolheu a pergunta para mim, porque eu faço, depois eu vou mostrar o que eu faço, todo dia já faz muito tempo, e as coisas mudam. Então, logicamente, nós estamos falando de prosperidade de negócio. Então, quem tem uma empresa e quer que o seu negócio prospere, desenvolva, precisa existir um ambiente de cordialidade entre o dirigente ou dirigentes e funcionários, tanto de cordialidade como otimismo. E o otimismo ele é fundamental em qualquer situação, porque você, com otimismo, você tira o que não é bom dos seus pensamentos e põe o que ou você pretende ou uma forma diferente de você pensar. Então, na vida da empresa sempre acontecem fatos bons e fatos adversos. Isso aí é o desenvolver da empresa. Os bons nós agradecemos e os que não são bons, esses acontecimentos, nós agradecemos também. Não pelo fato de que esses acontecimentos surgiram, mas agradecemos a Deus a oportunidade de percebermos o que está acontecendo. Esse é o agradecimento. É uma iluminação que a gente tem para poder perceber que por aquele caminho não daria certo, ou não deu certo, a gente tem que mudar. Então, alguma coisa foi executada de forma incorreta. E aconteceu algo que a gente não esperava. Por isso, teve a situação adversa. E esta mudança rápida de pensamento, de atitude que o empresário tem, ou o dirigente, é que faz com que as coisas aconteçam. Porque você tem que tomar uma decisão e não pode postergar isso aí. Tem que ser do momento. Então, é fazer ou fazer. Não existe uma outra possibilidade. E alguma coisa na nossa mente não estava correta. Porque a mente não estando bem, às vezes, você influencia na administração, na execução, tá? E a mudança de atitude é que consegue superar essas dificuldades. Você estava num direcionamento, você mudou a sua atitude porque você percebeu que tinha que mudar. E na superação, nós sentimos, realizamos algo que melhorou a empresa. E todas as pessoas envolvidas, criando um clima diferente, um clima de relacionamento totalmente diferente, um clima mais alegre, tá? E com um sentimento fraterno. Então, as coisas aconteceram.
E a satisfação fica estampada na fisionomia de todos, tanto dirigentes como dos funcionários. Quer dizer, todos envolvidos direcionou para a mudança de atitude. Isso cria uma melhoria em relacionamento entre funcionários, entre fornecedores e empresa, entre compradores e empresa. Então, há uma mudança porque até a fisionomia dos funcionários mudou. Isso vai influenciar também na melhoria do movimento deste negócio. Você melhora o jeito de pensar, as coisas tudo vão caminhando nessa direção. Agora você perguntou também, como é que foi aqui, como ajustar a mente no início do dia ao levantar e no trabalho. Essa aqui, para mim, encaixa direitinho. Então, quem está na posição de patrão, gerente ou diretor, exerce grande influência na mente dos funcionários. Por quê? Você está influenciando os funcionários, porque ali você tem que comandar. E a expressão, a atmosfera que você emana, a atmosfera do chefe, do dirigente, interfere nas atitudes dos funcionários. Porque isso fica visível quando você está no relacionamento e a pessoa apresenta uma fisionomia de determinado modo, você já sente se está boa, se a coisa está boa ou se não está. E o superior deve ser sempre um líder. Ele não tem que mandar, ele tem que comandar os seus subordinados. É aquele que orienta o funcionário sempre quando houver uma situação que exija uma intervenção, mas de forma que se entenda. Então, tem de haver uma empatia. Não é, tem que ser assim, você fez errado. Não. É totalmente diferente. Aí chega no ponto que um acredita no outro. O patrão acredita no funcionário, o funcionário acredita no patrão. E nunca repreender com palavras ásperas. Esse aí é um fato destruidor de qualquer relacionamento. E para que nós tenhamos um dia promissor, vamos lembrar que no primeiro dia do ano, todos nós desejamos que aquele ano seja muito bom. Feliz Ano Novo. Mas só que nós precisamos fazer de todos os outros dias um feliz dia novo. Não é só no primeiro dia do ano. Então, é assim que nós devemos começar o nosso dia. Mas todos os dias. Não tem colher de chá para feriado, nem para fim de semana. Todo dia, todo dia. E aqui eu peguei uma frase, até aqui deste livro, não sei se vai dar para pegar aí, A Verdade, volume 1. O professor Masaharu diz: viver a vida, não, viver cada dia uma nova vida é o modo de viver de quem vive a vida de Deus. A vida, com V maiúsculo, que é a vida de Deus, a vida sempre se renova. Achei muito interessante isso aqui. Então, comece o dia dando um bom dia, mas bom dia mesmo, para o mundo. Assente na cama e agradeça. Aqui eu vou ler um pedacinho, um trecho aqui, porque isso aqui eu já faço há muito tempo e todas as manhãs, desse jeito, eu assento na cama e faço. Eu sou filho de Deus, eu sou inteligente, eu sou estudioso, eu sou trabalhador,
eu sou próspero, eu sou rico, eu sou sadio, eu sou saudável, eu sou dinâmico. Hoje será um dia maravilhoso. Minha família é maravilhosa, o meu trabalho, negócio, que for, é maravilhoso. Eu tenho contato com pessoas maravilhosas. E aqui, cada um tem seu pensamento em relação às pessoas que convivem do seu relacionamento diário, as que estiverem próximas de você. Continuando, hoje eu serei abençoado por Deus, minha esposa, meus filhos serão abençoados por Deus, minha empresa, meu negócio, meu trabalho será abençoado por Deus, meus funcionários serão abençoados por Deus. Muito obrigado. Então, essa já é o início do meu dia. Sempre é isso aí. Quer dizer, o que você tiver de pensamento, você já eliminou, já colocou esse direcionamento no seu dia. Então, façamos isso todo dia e nunca limite agradecimentos a Deus. E você faz durante toda a vida. É o alimento espiritual que nós precisamos tomar diariamente. Por quê? Porque só a dádiva de estarmos vivos já é motivo de agradecimento. Agora, o resto, tudo, é como Jesus disse. A verdade os liberta, o resto vem por acréscimo. Acredite no reino de Deus. E, ao chegar no local de trabalho, isso eu faço dentro do estacionamento que eu tenho. Aí cada um faz dentro do seu trabalho. Porque não é só você ver a empresa de determinado modo. Você precisa saber que quem é o comandante daquilo ali é Deus. Você pode ser o gerente, o administrador, mas quem comanda é Deus. Eu, no meu estacionamento, eu sempre digo, obrigado, meu Deus, por eu estar administrando o seu estacionamento. Tá? Que a coisa vem fluindo cada vez melhor. Então, no seu trabalho, faça uma oração de agradecimento. Agora, se não for possível fazer uma oração, mentalize agradecendo a tudo e a todos que estão ali. E nós temos, se você tiver condição de ter na sua empresa, lá no seu local de trabalho, aquele livreto, Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Cada dia, você tem um mês inteiro, você tem uma oraçãozinha. É um bom começo de dia. E tenha um preceito de luz na sua sala, no seu local de trabalho, na sua mesa, que ali você sentou, você já vai purificar a sua mente. É uma forma de agradecimento pelo dia. Você já está lendo palavras de luz. E sempre que lembrar, no seu decorrer do dia de trabalho, diga muito obrigado. Não importa aqui, diga muito obrigado. Quer dizer, é uma gratidão que você está tendo por tudo que só está em sua volta. Agora, como eu já disse antes, nós na Seitonoe temos a forma humana que o empresário, a pessoa pode fazer para cada funcionário. Isso vai para a sede central em São Paulo e todo dia também recebe 5 orações. E lembrei aqui de um relato do preletor Heitor Miyazaki. Ele disse uma vez numa palestra. Eu gravei esse relato. É um empresário de Mato Grosso que a firma dele ia bem, de um certo momento para frente, começou a andar, vamos dizer, devagar e entrou numa fase de prejuízo. E ele, sem saber o que poderia estar acontecendo, tudo, empresário da Seitonoe, ele lembrou que
Aceite ou não, ele tem registros espirituais. O que é o registro espiritual? É um cartãozinho que você faz com o nome da pessoa já falecida. Então ele lembrou, falou assim, ó, eu vou fazer um registro espiritual para cada família de antepassado, para cada comprador da minha indústria, eu vou fazer para os antepassados deles. Então ele pegou pelo nome, o nome da esposa, fez um cartãozinho, dois cartãozinhos para cada, dois registros, nome da família do marido e da esposa, porque logicamente a indústria tem o cadastro, e mandou para o Santuário Roso, em Biúna. Pouco tempo depois, a empresa dele saiu daquela situação. E os próprios compradores começaram a voltar com uma intensidade diferente. E isso ele disse, que o preletor estava contando, ele falou na Regional de Mato Grosso, esse relato dele. Tá? Então, nós temos muitos expedientes de salvação. Não é só você querer que a sua empresa prospere, mas você tem que caminhar junto com Deus para que ela te ilumine e tudo prospere. Agora, preletor, continuando isso aqui, nós aprendemos que o trabalho deve ser motivo de alegria para os funcionários, como eu já falei antes. E por que seria isso? Eu vou te questionar outra coisa. E como deveria ser a relação entre empregador e empregado? E por que deve haver afeto por parte do empregador? Olha que você está Então, dando continuidade aí para mim. o ambiente de trabalho influencia diretamente o desempenho dos funcionários, né? Um ambiente desagradável, o empregado perde o entusiasmo e não atende aos clientes adequadamente, ou não faz o seu trabalho corretamente. Então, isso aí leva a uma piora gradual na situação da empresa, prejudicando o seu progresso. Então, para que uma empresa cresça de verdade, é essencial que os funcionários se sintam alegres em trabalhar lá, né? Eles precisam acreditar, vale a pena trabalhar nessa empresa. Nossa, que é muito bom. Uma relação saudável entre empregador e empregado é crucial para o progresso, né? Já diz na Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 13, diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então, esse versículo fala sobre a honestidade, o cuidado com os trabalhadores, especialmente do pagamento justo e no tempo correto. Então, escritórios e lojas prosperam quando líderes e gerentes tratam seus funcionários com respeito e carinho. Então, preocupar-se com o tempo, com o bem-estar e a felicidade das famílias, inclusive dos funcionários, é um ato que fortalece essa ligação, fortalece, né? Quando o funcionário adoece, o patrão também deve mostrar aquela, como você comentou agora, a empatia, né? A empatia com relação a ele, né? Visitar o funcionário, às vezes, né? Ou mandar alguém lá, ó, veja como é que ele está, etc e tal, né? Essa atitude também transmite ao empregado que ele é valorizado. Então, o empregado deve se sentir valorizado, né? Um funcionário que sente apoio se dedica com afinco ao progresso da empresa, né? O vínculo de afeto entre empregado e empregador cria lealdade e compromisso. Quer dizer, existe mais um funcionário que se tem compromissado em fazer um trabalho direito, né? Então, funcionários leais estão dispostos a ir além do esperado, trabalhando com mais desempenho. Eu me lembro que eu trabalhei em banco, Caixa Econômica, quer dizer, eu sempre fazia mais do que pediam, fazia mais do que pediam. Eu não estava no sexto ainda, mas eu já sabia que eu tinha que
Para crescer, evoluir, eu tinha que fazer mais do que me pediam. Pediam 10 e fazer 15. E assim a coisa ia, né? Então, criar um ambiente harmonioso requer respeito, cuidado e consideração mútua, né? Então, as empresas que cultivam esses valores, né, criam equipes mais unidas e produtivas, né? Enfim, Bertol Gildo. Segundo o mestre Masaharu Taniguchi, quais seriam os 3 desejos do ser humano e por que o amor é o melhor investimento? Bom, os 3 desejos fundamentais do ser humano é ser amado, ser reconhecido e ser útil ao próximo. Esses são os 3 desejos fundamentais. Agora, quando uma pessoa elogia outra, elogia alguém, é porque existe amor e que você fez algo que foi útil ao próximo, ao outro. Eu elogiar uma pessoa é porque ela está sendo tratada com atenção e bondade. Então, aí você dá e você recebe. Então, a pessoa está sendo reconhecida pelo que fez. O seu trabalho é útil para a empresa. Isso gera satisfação do empregador, que recompensa com uma remuneração justa. E quando o empregador percebe essa dedicação do funcionário, é porque ele está sendo guiado por Deus em suas decisões. Não são só as decisões próprias dele, que isso aí seria o ego. Não, ele está vendo o próximo, então tem Deus nisso aí. Agora que você também pergunta por que o amor é o melhor investimento. A pessoa que ocupa uma posição superior, ela não deve se tornar alvo de temor dos funcionários e nem que o desprezem. Então, esse medo de outra pessoa em relação a você não pode existir dentro de uma empresa. Um superior deve ter virtude para que seja respeitado e também suficiente amor para que seja estimado por todos. Não é só por um grupo, mas por todos. Se ele é o dirigente, todos têm que estar no mesmo barco. E quando nós estamos no mesmo barco, lembrei que agora nós estamos no barco da Seichonoe. E esse barco é porque nós estamos amparados por Deus. Todos estão na mesma situação. E o nosso pensamento ele está sempre voltado para coisas boas. Tá? Então, não é uma coisa assim aleatória. E agora, e como é bom chegar no trabalho e ser recebido com um bom dia? Já percebeu que diferença que dá isso de manhã? Fala um bom dia agradável, um bom dia alegre, um bom dia sorridente. E quando o funcionário comete um erro, por acaso aconteceu, felicidade, o superior não deve recriminá-lo. Ele deve ter uma atitude compreensiva e conversar com esse funcionário com espírito de solidariedade, porque isso vai gerar uma estima entre todos. Que aí acontece alguma coisa, ele não está esperando a casa vai cair. Não. A casa vai aconchegar. Essa é a diferença que faz o chefe e o líder. E agora,
vou até perguntar para o senhor fazer uma pergunta aqui. Como agir, nós acabamos de falar do erro, como agir quando o funcionário comete erro? E como fazê-lo recuperar o complexo de inferioridade e qual o valor das palavras bondosas? Quando o funcionário comete erros, realmente não é começar a insultar ou humilhar ele, né? Ou ironizar ou se irritar, né? Então, isso não vai corrigir o erro e não vai corrigir os prejuízos, de repente, né? Inclusive, atacar alguém verbalmente que não se pode defender, que não pode defender, seria até um ato de covardia, não é? Muitas vezes o próprio funcionário já se arrepende, né, do erro cometido e decide corrigi-lo. Então, em vez disso, é melhor ajudar o funcionário a superar esse sentimento de culpa, que ele realmente fica com aquele sentimento de culpa, aquele complexo, e você aí tem que ajudar ele a recuperar, porque isso aí vai atrapalhar ele na vida dele, né, e também na empresa. Então, palavras de apoio podem aliviar a tensão e encorajá-lo a continuar se esforçando, né? Quando o superior oferece consolo, ao invés de repreensões severas, o funcionário se sente valorizado, né? E diz, poxa, o chefe entendeu lá que eu errei, mas não foi porque ele que eu errei. Então, esse reconhecimento gera gratidão, né? É exatamente isso que, então, motiva o empregado a se dedicar ainda mais ao trabalho. Quer dizer, você não repreendeu ele, você ainda deu apoio, né? Porque se trabalhar sob pressão, humilhação ou desânimo é impossível, né? Na Bíblia diz, em Efésios capítulo 6 versículo 9: e vocês, senhores, tratem os seus servos da mesma forma. Não os ameacem, visto que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, né? E ele não faz acepção de pessoas. Esse versículo instrui os empregadores a tratarem seus empregados com justiça e respeito, né? Lembrando que todos estão sobre o mesmo Deus. É o mesmo Deus que estamos, né? E o funcionário precisa de uma liberdade emocional para exercer suas funções, né? Muitas vezes o funcionário está passando uma situação, problemas econômicos, pessoais, etc. Então tem que entender ele, né? Então o empregador atento a essa situação, né? Demonstra empatia e cria um ambiente de apoio mútuo, né? Quer dizer, eu apoio meu funcionário, o funcionário também trabalha com vontade na empresa, né? Isso fortalece a união dos dois, né? Eu gosto de citar mais um caso da Bíblia que diz o seguinte, Mateus 7:12: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Então, esse princípio de ouro aplica-se também ao ambiente de trabalho, incentivando o empregador a tratar os empregados como gostaria de ser tratado, certo? Isso respondendo à sua pergunta. Agora, eu gostaria de saber, disse que quem rouba será roubado. Como seria isso, professor Gildo? E como ser caloroso como o sol e por que a vida é como um eco? Essa aqui é outra boa. Empregadores e superiores, eles não devem ser egoístas e nem gananciosos, porque isso aqui é coisa do ego, é coisa de eu tenho, quero ter mais. Então, não deve ser por aí.
Essa é uma atitude de quem quer ganhar sozinho. É enriquecer à custa dos outros. Numa empresa, todos querem prosperar. Tanto o patrão como funcionários, cada um quer melhorar a sua vida. Então, deve haver um bom ambiente de trabalho. Sempre. Se o patrão pensa em enriquecer à custa do funcionário, isso é o mesmo que querer roubar do funcionário. É exigir dele uma situação que vai além do que é para ser feito. E isto gera insatisfação, evidente. E a insatisfação traz o descontentamento e começa a ter pouca disposição para o trabalho. Você vê que é só pressionado, a disposição começa a modificar. Pode haver descuido com a utilização de máquinas. Quer dizer, você já está preocupado com a situação que não está boa, quer dizer, a sua mente já não está voltada para aquele serviço, totalmente para aquilo ali, já está misturando as coisas. Desinteresse pelo trabalho, começa o rendimento a diminuir. Quer dizer, você tem um funcionário que você sabe o que pode render e já não rende mais. O que isso gera dentro de uma empresa? Elevação de custo. O funcionário já não rende, já não produz aquele que deveria produzir. Então, essa reação dos funcionários é o que nós diríamos que é ser roubado. Então, enquanto o patrão lá exige o funcionário fazer o máximo que puder, que ele quer, na mente do patrão, quer enriquecer a custa do funcionário, ele está roubando o funcionário. E aqui o funcionário desmotiva, diminui o rendimento, o patrão está sendo roubado. Quer dizer, a grosso modo, seria isso aí. Então, aquela empatia, aquele relacionamento bom não está existindo. Tem uma outra pergunta que o senhor me fez aqui: como ser caloroso como o sol? Aí eu digo: o sol brilha, ele é luz constante. Agora, as nuvens, elas passam diante do sol, elas encobrem a claridade. Na primavera, as plantas florescem. E no inverno, parece que não existe vida nas plantas. Numa empresa onde existe caloroso sentimento de amor, as pessoas estão de coração aberto a uma dedicação completa. Tudo acontece com dedicação e lealdade. Então, em uma empresa onde reina um sentimento de cobrança, onde o empregador é uma pessoa fria, em que não há um relacionamento harmonioso, os funcionários não conseguem trabalhar honestamente e com boa vontade. Quer dizer, já começa a mudar todo o clima da empresa. E se a pessoa gera amor, recebe de volta o amor em forma de dedicação e simpatia. Aí o funcionário ele se sente respeitado. Agora, se o empregador dedica bondade, ele recebe de volta a bondade. Então, exatamente esse clima caloroso que existe dentro da empresa. E uma outra pergunta que o senhor fez foi: a vida é um eco. Essa aqui é muito boa. O mundo é um espelho de nossa atitude mental. Se você está diante de um espelho, qualquer gesto
que a gente faz, a imagem refletida no espelho gera o mesmo gesto. No caso, se nós gritarmos em voz alta num vale, o eco responde pela mesma proporção da voz que foi emitida. E se dissermos um bom dia, o eco retorna com a mesma intensidade. E aqui neste livro, Cigarreto Sempre em Frente, do preletor Fernando Marx, ele aqui na página 181, ele diz o seguinte: existe o eco, mas, na verdade, isso é a vida. A vida lhe dá de volta tudo o que você diz, tudo o que você deseja de bem e mal aos outros. Então, é o eco da nossa vida. O que nós fazemos volta para nós. Não importa se foi a coisa boa ou não foi, ele volta da mesma forma. E o empresário que pensa no bem-estar de seus funcionários, esses desejam que a empresa prospere, porque ali gera o bem de um e o bem de outro. E se o empresário limita em oferecer a recompensa, somente a recompensa, que é o salário, não se pode esperar dedicação e lealdade dos subordinados. Porque você está ali no final do mês, você vem, seu salário está aqui. Então, os funcionários simplesmente trocam figurinhas. Você me paga e eu trabalho. Quer dizer, é um clima de toma lá da cá e não tem uma interação entre todos eles. Então, essa parte eu achei fabulosa, principalmente a do eco. Agora, preletor, aprendemos que na vida nós não devemos olhar a crise financeira. Não, a crise fenomênica. Estou com tanta coisa de empresa que agora. Então, vamos repetir. Aprendemos que não devemos olhar a crise fenomênica. Qual seria a base da prosperidade e por que devemos dar amor aos familiares dos subordinados? A gente não deve focar na crise aparente, mas na imagem próspera que a gente deseja alcançar. A gente não se preocupa com a crise no momento aqui. A gente quer saber que a gente vai chegar lá, né? Assim como escritores, arquitetos, inventores têm sua criatividade influenciada pelo estado de espírito, o mesmo acontece com outras profissões, né? O trabalho manual, o estado emocional afeta menos a quantidade, mas afeta mais a qualidade do trabalho, né? Em tempos de crise econômica, é natural que o empresário se sinta desanimados, muitas vezes, né? Para erguer uma empresa é essencial manter o ânimo, né? E visualizar coisas positivas, né? Ideias inovadoras que, quando líderes e empregados cultivam essa mente estável, alegre, né? Funcionários motivados e valorizados podem revelar talentos inesperados e melhorar seu desempenho, porque às vezes o funcionário lá, se não conta nada com, não tem ideia de que ele poderia de repente dar a solução do problema da empresa muitas vezes, né? Ele tá lá no meio, na bubuca lá, e de repente ele sabe a solução do problema, né? Condições como estabilidade de renda, esperança no futuro e reconhecimento são fundamentais, porque o funcionário quer saber que ele está tranquilo, né? É só trabalhar e trabalhar que ele vai conseguir sempre crescer. Porque quando ele se sente importante, o ambiente do trabalho prospera, né? Então, o segredo do progresso está em nutrir
positividade e criatividade, né? Sempre. Vou ter que nos acelerar um pouco aqui. Diretor Gildo, sabemos que os empreendimentos dependem de quem os dirige. Ao ver comentários sobre isso e por que devemos acender o chamado amor do dirigente aos empregados. Acredito que essa segunda parte já falamos, né? Então, saber que os empreendimentos dependem de que os dirigem, favor comentar sobre isso. Muito bem. Então, vamos lá. Os empreendimentos, lógico, depende de quem os dirige. Porque se não tiver um dirigente, não tem, você vai fazer funcionar. E o que a pessoa pensa é vibração. A gente diz que o pensamento é uma forma de palavra, você acabou de pensar, já foi para o universo. E o pensamento voa através do próprio pensar. Pensou, vai embora. Do próprio falar, do próprio expressar e também de escrever. É só pensar ou expressar, o pensamento já foi embora. Ele não fica com você, é uma vibração e ela vai para o universo. E o universo está cheio de vibrações. E essas vibrações, elas se encontram quando elas são semelhantes. Então, pensamentos bons encontram pessoas e pensamentos bons do outro lado. Agora, e se eu tiver pensamentos que não são bons, pensamentos adversos? É da mesma forma. Você pensou numa coisa ruim, ela vai encontrar o receptor na outra ponta. Então, o pensamento do patrão é captado mais rapidamente pelos que estão mais próximos. É lógico, você está no dia a dia, tudo, então capta vamos dizer, essa mensagem que o patrão pensou. E se o patrão tiver bons pensamentos em relação aos seus funcionários, eles percebem instintivamente se estão sendo explorados ou estão sendo amados. E isso reflete no trabalho. É uma coisa inconsciente, mas reflete. Então, o progresso ou não da empresa depende da forma como ela é administrada. E uma empresa bem administrada pelo seu dirigente certamente obterá um bom retorno. Então, esse aí são os empreendimentos que são dirigidos por pessoas conscientes. Agora, vamos dar continuidade agora, perguntando ao pleitor. Concepção de novas ideias são indispensáveis pelo dirigente. Porque se você quiser progredir, você tem que ficar em evolução, sempre criando novas ideias. Então, concepção de novas ideias são indispensáveis pelo dirigente e o êxito ou fracasso depende do homem. Do amor à humanidade nasce a sabedoria para administrar. Como nós podemos explicar isso aí? Sim, o sucesso da empresa sempre depende dos seus líderes, né? Ideias inovadoras, etc., né? Sem isso, não existe a motivação dos empregados e diminui e o futuro da empresa se torna incerto. Líderes devem inspirar a esperança, inspirar os funcionários, criando um ambiente de trabalho de alegria, entusiasmo, coragem, né? Ter coragem para enfrentar as coisas, né? Ter planos novos para a empresa, produtos inovadores, né? Estratégias e marketing, etc., né? Então, inclusive atrair talentos, né? Para trabalhar na empresa, pagando o justo, né? E
Porque o êxito ou fracasso do empreendimento está diretamente ligado, então, como você falou, às pessoas. As pessoas que o conduzem. Todo ser humano, nós temos potencial infinito, aprendemos a ser chunê, que a gente tem capacidade infinita, né? Podemos fazer grandes realizações. Então, líderes que acessam e aplicam essa capacidade é ilimitada, e eu digo assim, que é ilimitada porque essa ilimitação é porque você acredita que é filho de Deus e que Deus está com você, aí se torna ilimitada, né? E impulsiona a empresa ao sucesso. Então, para você usar essa capacidade ilimitada, você tem que acreditar que você é filho de Deus e que Ele está com você. É que nem você falou lá, o sócio seu é Deus. Deus é o teu sócio, né? Você não trabalha sozinho, né? Então, O dono da empresa. exatamente, é o dono da empresa. Acredita no poder das ideias e também na força das equipes, né? Criar as equipes que funcionem e tal, né? Então, juntos com criatividade e coragem, pode alcançar realmente resultados extraordinários. Mas então, eu gostaria agora nesse ponto aqui, já estamos no final do nosso tempo, agradecer a presença de todos vocês, né? Por mais uma vez estar com a gente, por sempre estar nos visitando no nosso canal, a Seixona de Houston, Texas, Seixona de Houston, e fazendo que a gente cada vez acredite que a gente deve seguir esse trabalho para ajudar as pessoas. Com certeza, depois de 76 lives, nós ajudamos muitas pessoas, né, a entender essa Seixonoe, a entender a forma de ser na vida, como melhorar a vida a partir de hoje. Esse é o objetivo da Seixo, do Mestre Masaharu Taniguchi. Melhorar a vida das pessoas aqui, que estão aqui agora. Não adianta, depois que morreu, é outra história. Você tem que melhorar a tua vida aqui e agora, né? Você tenha 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos, não importa quando. Você pode sempre melhorar um pouco mais como pessoa, como ser humano, em todos os sentidos. Esse é o nosso objetivo aqui. Quero agradecer mais uma vez estarem aqui conosco. E agora gostaria mais uma vez de agradecer ao produtor por ter aceito o nosso convite e que dê suas palavras finais. Doutor Oliver, eu tenho a agradecer ao senhor por essa boa oportunidade e agradecer também a todas as pessoas que estão nos assistindo, e, logicamente, ao mestre Masaharu Taniguchi, que ele nos deixou essa obra-prima, que é a Seite Noé, e agradecer a Deus porque é o iluminador de todos nós. Então, na Seite Noé, nós aprendemos tudo que é necessário para a vida melhorar. Não tem dificuldade. A dificuldade é nossa, que nós impomos a nós mesmos, por às vezes não se sentirmos capazes de receber a iluminação que a gente precisa e que se acha numa situação que, mas será que eu mereço isso? Sim, todos nós merecemos o melhor, porque Deus, que é o Pai de nós todos, ele nos criou como a sua imagem e semelhança. Então, com a perfeição total. Então, nós somos capazes de tudo. E se nós queremos melhorar, nós estamos no lugar certo. Aqui é o caminho da salvação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gildo. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos fazer a oração final, oração pela paz mundial. Posição de oração, nova versão pelo professor Nossa Nobu Taniguchi, né?
O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. Esta luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. E finalizando com o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.